Oi, a paz do Senhor, meu nome é Sabrina Fernandes e hoje eu tô aqui para trazer um testemunho que espero que de alguma maneira possa impactar a vida de vocês. E para quem me conhece a minha mãe, a gente é do testemunho mesmo, porque muito Deus tem operado, né, em nossas vidas. Então toda oportunidade que a gente recebe, seja na igreja, na rua, conversando, a gente tenta sempre colocar um testemunho das maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Ele fez, ele está fazendo a boa obra e ele continuará fazendo, tanto na minha quanto na sua vida, eu creio, em nome de Jesus. E eu quero que você entenda uma palavra antes de eu começar. Eu vou ler aqui em 1 João, capítulo 2, verso 14, que diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, vou contar um pouco de como foi a minha jornada, o que eu passei, né, com a ansiedade, a depressão e, enfim, diagnosticada com transtorno bipolar, com mais episódios depressivos. E eu quero contar para vocês porque eu venci, não por mim, mas porque Deus operou a boa obra na minha vida. E eu quero que, assim como a minha vida foi transformada, impactada, eu quero que a vida de vocês também seja através desse testemunho. E eu creio que vai transformar a vida da pessoa especial que eu estou gravando esse vídeo. Porque se esse vídeo atingir uma pessoa, a minha missão já está cumprida. Amém? Então, eu não lembro exatamente o que ocasionou, o que foi o gatilho, mas 9 anos, eu, meu pai, minha mãe, a gente foi para um passeio de escola. E aí, chegando lá no rio, tinha um fundo, né, no rio, que eu não dava altura. E eu passava por lá e eu tinha a sensação boa e eu gostaria de permanecer ali. Sem entender, mas eu gostaria de permanecer ali. E aí, nesse mesmo dia, uma criança também se afogou e eu quis, né, ser aquela criança. Eu queria estar naquele local, naquela posição daquela criança. Também não entendia, não falei com ninguém. O tempo passou, não sei se foi por volta também dos 10, 11 anos, mas eu também era criança e foi bem próximo de quando essa outra coisa aconteceu. Então, um parente meu, né, tentou colocar uma corda, né, no pescoço e Deus tocou no coração da outra pessoa que chegou no local antes que a fatalidade acontecesse. E aí quando isso foi me relatado, eu pensei, poxa, eu também quis isso, eu queria isso, entendeu? Não entendia no que estava acontecendo, né? Enfim. Até que quando eu fui com 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui estudar na cidade vizinha. Lá eu estudava durante a semana e voltava nos finais de semana para poder ficar com os meus pais. A gente tomou essa decisão como uma família, visando o melhor para o meu futuro, visando o estudo, né, uma oportunidade amanhã ou depois de começar a ingressar também numa faculdade, numa boa faculdade. Então foi tomada essa decisão, né, para que eu fosse para outra cidade. E nisso, até porque foi me confiado, já que eu era uma boa aluna, sempre estava entre as melhores da turma, então minhas notas sempre eram boas, comportamento, então não tinha o que questionar. Então, já que eu estava sendo uma boa aluna, eu iria dar continuidade, né, a essa continuação de estudo. Só que foi totalmente diferente. Ao chegar lá, eu me encontrei totalmente triste, sozinha, e lá eu morava com um conhecido, assim, nunca tinha visto, mas foi acordado entre as partes que eu iria ficar na casa dessa pessoa. Em troca, minha mãe ajudava de maneira financeira. E aí eu fiquei lá por 3 anos. E o acordo, como eu era muito nova, 12 anos, indo para lá, o acordo era de que a pessoa dormisse, né, comigo. Só que não foi feito isso.
Meu pai até perguntou se eu gostaria que falasse, né, já que não estava cumprindo o combinado. Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Sempre fui acostumada a ficar sozinha. Só que o que aconteceu? Eu ficava muito sozinha, eu me sentia mal, eu me sentia triste. E eu sempre fui o tipo de pessoa que odeia, né, de certo modo, demonstrar as minhas fraquezas, de demonstrar que eu sou frágil. Eu sempre tentei me posicionar como uma pessoa forte. E aí eu não falava para ninguém o que estava acontecendo, mas minhas notas caíram, meu rendimento, né? Eu não queria chorar. E aí, por muitas vezes eu me peguei voltando para casa a pé, sozinha e chorando, eu muito mal com aquela situação. Eu chegava em casa e minha válvula de escape era dormir. Já teve dias que eu cheguei a dormir 3 dias consecutivos, né? E nisso ninguém sabia do que estava acontecendo. Eu não falava para ninguém. Meu medo era ser mais um peso na vida dos meus pais. Muito eles já estavam fazendo por mim e eu não queria trazer isso para eles. Eu não queria machucá-los, ser uma decepção, né? Meus pais sempre eu quis poupá-los. E nisso foi passando um tempo com tudo isso, né? Eu só dormia, só chorava, tentava fugir da realidade através da televisão. Muito mal com tudo isso, né? Houve episódios de automutilação, quis desistir de estar ali. É tanto que eu até falo, se dias piores virão, se dores maiores virão, eu não sei. Mas até aqui, para mim, os piores anos da minha vida foram esses. Que eu não contava para ninguém, eu não entendia o que estava acontecendo. Porque hoje, graças a Deus, a gente entende o psicólogo, o psiquiatra como um apoio, né? A gente entende a importância que ele tem e que não é problema nenhum você utilizar desse recurso para você se conhecer, para você se sentir bem. Só que quando eu tinha 12 anos, 13, 14, era sempre dito que, pela sociedade, que depressão era frescura, depressão era coisa de gente rico, né? E que você tinha que ter um trauma, vamos dizer assim, para que isso viesse a acontecer. Então, eu não tinha nada disso. Então, um trauma, por exemplo, eu não tinha nada disso. Então, por que eu não entendia? Eu era uma pessoa que sempre, dentro das condições, né, limitantes, assim, mas dentro das condições que os meus pais podiam, eu sempre tive tudo, entendeu? Eu era uma pessoa, vamos dizer, privilegiada, com uma boa família, bons pais, bons valores, né, que podia me proporcionar até mais, assim, do que no esforço, mas eles me proporcionavam muita coisa. E eu me sentia privilegiada. E por que isso estava acontecendo comigo? Eu não entendia, eu me questionava. E eu não queria ser um peso na vida deles. E o tempo passou. Fui estudar, né, em Goiânia, fui cursar Direito. E lá o professor passou um trabalho sobre a depressão. E lá eu consegui ver as características, os sintomas. E aí eu pude encaixar o que eu também já passava. E aí eu comecei a observar, poxa, eu tenho depressão, mas eu vivi até aqui, eu consigo viver mais um pouco, né? Um dia após o outro, vencendo 1 leão por dia, a gente vai conseguindo. E nisso eu acreditei. Eu já estava com dificuldade, né? Eu sempre fui muito aberta com as pessoas de conversar, mas nesse período isso me afetou tanto que eu não conseguia conversar com as pessoas, eu não conseguia fazer amizades, e numa cidade nova, sem ninguém, sem família, e eu sem conseguir fazer amigos. E a faculdade proporcionava psicólogos, né, para atendimento à sociedade, atendimento aos alunos e professores,
E eu me utilizei desse recurso, né, para tentar entender o que estava acontecendo comigo. Confesso que foi muito relutante, muito difícil esse primeiro passo, porque na minha cabeça, psicólogo é de pessoas que têm problemas, né, mentais, assim, no popular, doido. Eu não tinha entendimento, né, e o pouco entendimento era isso. E eu falei, mas eu vou dar uma oportunidade, eu vou lá ver o que vai acontecer. Nisso ela me ajudou muito, né, a fazer novas amizades, a me enturmar, a formar frases, porque até o fato de ir perguntar ao professor, eu formulava uma frase na minha cabeça durante a aula inteira. Quando chegava no final, eu gaguejava, eu esquecia, a frase trocava de ordem, não saía nada com coisa nenhuma. E ela conseguiu me ajudar nesse processo. E eu tinha um intervalo mais ou menos de 3 meses bem estável, e eu acreditava seriamente que eu estava curada. Eu passava 3 meses bem e eu falava, agora eu estou curada. Só que quando eu menos esperava, a crise vinha, né? A tristeza, uma dor no peito, eu não conseguia ver a vida como ela é. Para mim era um preto, um borrão cinza, sei lá. E aí começaram a me aparecer os sintomas físicos, né? Que eu acho que tudo é um pior momento, mas começaram a atingir o meu estado físico. Não foi só mais psicológico. Eu tinha dores no corpo, dores de cabeça que não se acabava mais, né? Eu cheguei a fazer tomografia, tenho os exames, fiz tomografia, fiz de tudo, trocava remédio e nada da minha dor de cabeça passar constante. Fui fazer acupuntura, que era uma alternativa que meus pais viram que poderia dar certo, tudo na tentativa de achar alguma coisa que aliviasse aquilo. E nada aliviava, nada. Fiz acupuntura, deu uma ajudazinha, mas a dor de cabeça continuava. Então eu podia ter certeza que quando a dor de cabeça vinha, eu dormia e acordava com dor de cabeça. Era muito difícil, porque viver com dor ninguém quer, né? E aí vinha a dor de cabeça, vinha as dores musculares nas minhas juntas, eu doía tudo. Então eu não podia comer, que tudo me fazia mal. Até o fato de coisas que nunca me fizeram, comer, tomar café, comer melancia. E eu estava começando a passar mal com coisas que eu estava comendo. Então isso estava me afetando, nem sorvete eu conseguia tomar mais. Tudo me afetava, até os pequenos prazeres da vida, que era poder sair na rua, aquilo estava me causando agonia, eu não conseguia sair na rua, eu não conseguia tomar sorvete, daqui a pouco eu não podia nem comer. Não podia, tudo me fazia mal. E aí eu sabia que quando isso começava a acontecer, pode preparar, que no máximo 2 dias a crise de choro, a crise de querer dormir, ela vem. E com isso, né, os meus picos sempre eram extremos, né? Tristeza extrema. Por exemplo, se eu não comia, eu não como nada. E se eu como até demais, entendeu? Então chegou um momento que eu engordei muito, né? Comendo demais. Pra tentar, eu não sentia prazer em comer, mas eu só queria, né, mastigar alguma coisa e continuar naquele processo. Por exemplo, dormir, ou eu não conseguia, tinha insônia, tinha dificuldade, ou se eu dormia 3 dias, 4 dias e acordava exausta, cansada. E isso foi me consumindo. Tudo isso acontecendo longe de família, longe dos meus pais, eles não entendiam o que estava acontecendo, até que Deus enviou uma pessoa para me ajudar.
ela pegou, virou pra mim e falou: olha, se você não for, eu vou chamar uma ambulância aqui pra te levar, porque você não tá bem. E essa pessoa, ela tinha depressão, episódios de pânico, na verdade. O pai tinha depressão, que também atingia a parte física dele. A mãe tinha transtorno bipolar. Então, por ele ter esses sintomas e ele conviver também com pessoas que tinham, ele entendia. E foi aí que eu comecei a entender essa doença. Foi aí que eu comecei a procurar ajuda, que não é feio procurar ajuda, né? É bom que a gente viva bem, viva. E se o remédio pode proporcionar isso, tome o remédio. E foi aonde eu fui. E nisso eu acho que eu tomei em torno de um mês, um pouquinho menos talvez. E me fez muito mal. Comecei no carbonato de lítio e o ESC. E aí eu tava muito mal, porque o remédio, antes dele te ajudar, ele vai te deixar mal. Os seus sentimentos vai ficar à flor da pele. Por exemplo, o período de 10 a 15 dias é o período mais difícil do tratamento, né? É o período mais difícil. Mas tenha fé, vai passar e você vai conseguir. Em nome de Jesus, você vai conseguir. É difícil no começo, mas tenha fé, vai dar tudo certo. A gente não pode desistir das etapas do processo. Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então foi preciso todo esse processo para hoje eu estar aqui testemunhando. E você vai entender mais ainda na frente. E aí eu comecei a tomar os remédios. E eu vivia um estado, naqueles primeiros dias, de embriaguez. No sentido de ficar... de parecer que tava grogue, sabe? O tempo todo eu não conseguia dirigir. Uma das coisas que eu gosto muito de fazer é dirigir. E aí eu me peguei um momento me questionando e pensando: eu acho que eu vou devolver o meu carro para os meus pais, porque não tem condições de eu continuar dessa maneira. Eu vou entregar, porque é melhor do que eu colocar a vida de outras pessoas em risco. E aí o tempo foi passando, eu desisti do remédio, eu falei: pô, se eu dou conta até aqui de viver, né, continuo sem o remédio. E é uma grande batalha, porque o remédio é para te ajudar. E aí você pensa: pô, eu tô mal sem o remédio, eu tô mal com o remédio. É bem complicado esse processo, mas acredite, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Não desista. Não desista. O que você não pode fazer é desistir. E aí, o tempo foi passando. Falei: nunca mais eu vou tomar os remédios. Nunca mais, porque eu dou conta de viver sozinha. Eu não consigo ficar passando mal. Nisso veio a pandemia, vim para perto dos meus pais, eu chorava no banheiro e tentava ser forte para eles não verem. Então é tanto que meus pais não sabiam. Quando eu tive que passar por essa situação de ir no médico, eu lembro, já até hoje, eu não tinha falado para os meus pais. Quando eu cheguei no médico, que eu peguei a receita médica desses primeiros remédios, eu tirei uma foto e mandei para minha mãe. E eu contei o que estava acontecendo. Porque até então, eu tinha falado para ela que eu andava triste. Só que ela nunca entendeu a fundo. Não tinha uma raiz. É igual eu falei. Não tem um trauma, não tem algo que levou a isso. Então ela não entendia. E ela me ajudava como podia. Por exemplo, vai viajar, vai passear dentro da cidade, vai fazer uma academia, na época eu fazia, para tentar ajudar, para distrair a cabeça. E beleza. Só que nesse momento que eu peguei a bula de remédio, eu não conseguia mais, eu não tinha mais forças. Eu tirei uma foto, mandei para ela e contei a situação. Ela ficou em estado de choque, né? Porque é ali que a ficha cai, que você passa por um psiquiatra, que você tem que tomar um remédio. Então aí você entende: pô, não tá bem, porque chegou ao estado do remédio. Porque quando é psicológico não tem um exame.
por exemplo, não é igual um cardiologista, você vai lá, faz um eletro, aparecem alterações que todo mundo consegue ver. Quando é psicológico, não, só você que tá passando por aquilo. E aí foi quando ela viu, né, vamos dizer, a receita, que, por exemplo, é o atestado de que eu tava com alguma coisa, que eu não estava bem. Aí ela começou a entender. E aí ela começou a orar mais ainda, começou a perder o sono, né, guerrear por mim. E era tudo que eu não queria, era trazer dor para ela, para os meus pais. Mas eu já estava tão desgostosa da vida, eu estava tão mal, que eu só pensava a maneira menos traumática deles receberem a informação de que a Sabrina tinha ido, que a Sabrina não está mais aqui. Mas eu fui trabalhando aquela ideia da maneira menos traumática. E até que minha mãe chegou no meu pai, ela não aguentava mais carregar esse fardo sozinha. E ela contou pro meu pai. Meu pai sempre foi muito durão, assim, de conversa, de entender isso, porque para ele tinha que ter um exame, vamos dizer assim. Mas eu esperava que a reação dele fosse outra. Mas a reação dele foi totalmente diferente. Foi uma reação de acolhimento. Foi, assim, muito bom pra mim, porque eu não esperava que ele fosse me abraçar daquela maneira. Olha, filha, eu não entendo. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não entendo o que você tá passando. Mas eu espero que você fique bem. Se o remédio tá te fazendo bem, tome o remédio. Se a acupuntura te faz bem, faça. Se viajar te faz bem, faça. Distrai a tua cabeça. Entendeu? Faça o que te faz feliz. E ele me abraçou. E minha mãe também. E foi aí que eles entenderam o que eu estava passando. E aí eu estava trabalhando e tentando manter minha cabeça ocupada com várias coisas para não pensar, para não ficar mal. E minha mãe falava assim: Sabrina, você tá trabalhando demais. E eu falava: é melhor trabalhando do que em casa pensando besteira. E nisso a gente sente que se a gente der uma paradinha, a nossa mente vai fraquejar. E eu sentia, e eu não posso parar. E eu continuava trabalhando, gostava muito do local onde eu estava, aprendi muito, cresci muito, enfim. Até que chegou um momento, né, de eu pedir a demissão, sair de lá por razões, N razões, decidi sair e retornei para minha cidade. Eu falei assim, vou passar pelo menos uma semana, 10 dias com os meus pais antes de arrumar um emprego. E aí, cheguei aqui, passei 5 dias, né, com o meu pai e aí ele faleceu. Mas foi um período muito bom. Foi o período que eu acho que, não sei, ele sentia que eu me senti mais próxima do que a gente já era. Que ele só falava: Sabrina, filha, faça o que te faça feliz. A gente, como pai, sempre vai estar aqui do seu lado. E meu pai era tudo pra mim. E outro testemunho eu conto pra vocês. A mulher dos testemunhos. Mas, seguindo adiante. Eu passei aqui, depois que meu pai faleceu, na minha cidade, e por volta de 2 meses, mais ou menos, com a minha mãe, porque ela estava trabalhando, então ela não poderia viajar, não poderia sair. E eu tinha que retornar para Goiânia para poder continuar meu estudo. E aí, quando foi julho, mais ou menos, a gente retornou para Goiânia. E lá ela ficou mais um mês, então acho que a gente ficou por volta de uns 3 meses, mais ou menos, junto. E aí, como ela estava mais fraca, mais sensível, por menos de 1 ano ela perdeu o pai. E depois, né, menos de 1 ano, igual eu falei, perdeu o marido. Ela estava muito frágil e eu não poderia demonstrar fraqueza. Eu tinha que ser forte, eu não podia chorar para ela não chorar também. Eu não queria que ela visse eu fraca.
Até que ela veio embora, eu passei muito mal, fiquei mal. E aí ela foi com a minha avó fazer uns exames lá em Goiânia novamente. E aí eu comecei a ter muita crise. Eu não conseguia ir no shopping, que aquilo me dava agonia. E as minhas crises, que antes me davam um descanso de 3 meses, estava sendo constante. Eu não estava tendo uma semana de paz. Toda hora eu estava mal. E aí eu peguei e falei pra minha mãe. Falei, mãe, eu acho que eu tenho que voltar a tomar remédio. Eu tenho que procurar uma ajuda. E eu procurei ajuda. E não foi porque eu quis. Foi porque eu já tinha perdido meu pai. Já era uma dor muito grande. E minha mãe me perder seria mais ainda. E eu não suportaria ela passar por uma tristeza de me perder. Porque ela já estava muito abalada. E eu estava muito mal. E aí eu peguei, pedi ajuda. E aí eu passei, eu tava tendo muita palpitação no coração, muita aperto no peito. E aí, como meu pai foi coração, né, tem esse problema de família e tal, a gente fez todo um processo com um cardiologista. Ele falava, não, isso aí teu é psicológico, vai com um psiquiatra. Todos os médicos que eu ia falavam, olha, vai pro psiquiatra, me direcionava para ele. O neuro falava, vai pro psiquiatra. O outro falava, vai pro psiquiatra. E eu fui. Tive meu primeiro contato depois, né, de tudo, do primeiro remédio. Eu falei, não, agora eu vou fazer acompanhamento. Então foi o meu primeiro acompanhamento. Voltei a tomar o remédio. Foi um período muito difícil de adaptação. Cada remédio era uma luta. Melhorava uma coisa, piorava outra. Enfim, toda essa guerra, ainda tendo que fazer faculdade, tendo que estudar, e foi um período muito difícil, literalmente uma guerra. E aí, quando eu retornei com o meu psiquiatra, um mês depois da minha primeira consulta, contei o que estava acontecendo, que eu estava muito mal, que estava pensando besteira, né? E ele pegou e falou pra mim, Sabrina, isso foi em outubro de 2021, se eu não me engano. Ele virou pra mim e falou assim, Sabrina, você precisa ser internada. E aí ele fez uma prescrição, né, me direcionando para ser internada. E aí que eu precisava de uma clínica. E pra mim, acho que foi um momento que meu mundo caiu. Mais ainda, já tava difícil, mas receber uma notícia dessa, que você tá tão mal a esse ponto de você precisar ser internada, é difícil. E eu fiquei muito mal. E eu começava a achar que eu tava ficando doida da cabeça. Eu olhava pra parede, começava a ter medo de ficar sozinha, ter medo de ficar na minha própria casa, ter a sensação de ser perseguida. E eu fazia acompanhamento com psiquiatra mais ou menos uma vez por mês, ou às vezes ia 2, porque o remédio eu não estava me adaptando. E eu fazia com uma psicóloga acompanhamento semanal. Toda semana eu estava lá fazendo acompanhamento, e por diversas vezes eu chorava, e meu foco naquele período triste era meu pai. De não ter vivido, por exemplo, o período do luto. E o luto pra mim foi mais tarde. Demorou a ficha cair, mas ela me ajudou demais. Ela foi um anjo e Deus enviou para poder me ajudar naquele período difícil. Aprendi muito, venci muitas coisas com ela. E nisso eu troquei diversas vezes de psiquiatra, troquei diversas vezes de remédio. Cheguei a tomar 9 remédios por dia. Era remédio, todos falavam que era transtorno bipolar, né? É uma variação muito grande de humor entre, por exemplo, começo o dia super alegre, e já aconteceu isso comigo.
Eu tava nos dias mais felizes da minha vida. Eu tava indo pro shopping e lá eu curti, tomei sorvete, tava super de boa. E eu tava muito feliz com aquele dia. Eu entrei dentro do carro, estava retornando para minha casa e a tristeza veio. Eu tive uma crise no meio do trânsito. Então, o meu problema era transtorno bipolar. Alegria demais, tristeza demais, mudança muito repentina de humor. E aí, fui tomando tomava carbonato de lítio, só que não me acostumei, fui pro Depakote, 500 miligramas de 12 em 12 horas, tomei o ESC 10, depois não me acostumei, parei de tomar o ESC, fui pro quetiapina para dormir, apesar de sempre ter uma facilidade de dormir 3, 4 dias, mas era como se eu não descansasse, entendeu? Eu não descansava quando eu dormia. E eu já estava começando a ter problema, ansiedade de noite. Eu não conseguia dormir. Então foi me passado quetiapina, foi me passado até remédio tarja preta. Forte os remédios. Era uma luta. Tinha que andar igual velhinho com aquele pacotinho de remédio, porque eu não podia viver sem aquilo. Eu me sentia totalmente dependente daquilo. E aí, o tempo foi passando, eu nesse tratamento, até que, né, a gente sempre pensa, quando tá um pouco estável no tratamento, a gente pensa, não, agora eu consigo, agora eu tô curada, agora eu consigo ir sozinha. E aí que vem o erro, né, o erro. Eu parei, e aí enquanto o remédio ainda tá no seu sangue, vamos dizer assim, tu tá acostumada com aquele remédio, tu tá bem, mas o tempo passa, aquele remédio vai saindo totalmente do seu organismo e aí volta a você ficar mal. E aí você voltar a tomar o remédio, aí é outra luta de novo. Você começa praticamente da estaca zero. É o maior erro que você faz. É parar sozinho. O maior erro que você faz é parar sozinho. Né? E eu, teimosa, achava que eu tava conseguindo, eu parava. Até que eu falei, não, eu estou totalmente dependente disso pro resto da vida, aceitei minha condição, não vou mais atrás de cura, isso não existe, eu não acreditava em cura nesse sentido, porque eu achava que minha condição já estava determinada a viver daquele jeito. E aí, até que um dia eu recebi uma palavra na igreja, foi na Fonte da Vida, se você crê no seu milagre e tal, acredito, amém. E eu falei, a partir dali eu vou parar de tomar remédio. Parei. O que aconteceu? Eu fiquei mal de novo. Cheguei, né, porque tinha perdido meu pai. E aí eu tinha concluído minha faculdade, eu falei que iria retornar para minha cidade para poder ficar perto da minha mãe, né, mais perto da minha família, que aí ficou só nós duas, né? E aí retornei para minha cidade, eu falei, não, agora eu estou com a minha mãe, eu não vou ficar mal, né? Minha vida está estável emocionalmente, estou tranquila em relação ao meu pai. Agora as coisas vão melhorar. Acreditava que o fato de estar perto dela iria me ajudar muito. E nisso eu passava muito mal, não tinha forças, né, para levantar, para tomar banho. Eu não tinha forças para fazer coisas simples. Eu não tinha ânimo. Meu olhar era pesado, as costas pesadas. Eu não tinha ânimo para nada. E aí, minha avó me fez um convite para poder ir lá para a roça dela, porque eu tava mal. Eu só dormia e minha mãe só trabalhando, né, que ela trabalha na escola o dia todo. Ela não tinha tempo de ficar comigo e ela também ficava um pouco mal de me ver naquela situação e não poder fazer nada. Eu acho que o mais difícil é quem convive e vê aquela situação e não consegue fazer nada. E aí eu aceitei o convite, né, de ir com a minha avó. E aí eu falei, vó, eu vou só passar no psiquiatra e aí eu vou pegar um remédio e a gente vai pra roça. Minha tia conseguiu uma consulta pra mim, né?
E aí eu entrei lá, peguei os remédios, comprei na farmácia e levei e fui pra roça, tá? Lá vai eu lutando de novo, tomando os remédios e tal. E ano passado. E aí eu tomando os remédios. Cheguei na roça, me bateu um mal-estar muito grande, muito grande. Acho que foi um dos piores dias de remédio, foi esses. E aí até que meu tio, né, chegou lá. E nisso ele tinha um amigo que tava lá também, ele era de Goiânia, ele é da igreja. E ele falou, você quer que a gente ore? Posso orar por você? Pode. Oração sempre é bem-vinda. Tô aqui tentando, pode orar. Oração sempre é bem-vinda. E ele começou a orar e eu nunca tinha vomitado, nunca tinha colocado nada pra fora. Comecei a colocar pra fora, me senti fraca naquele momento, com tudo que Deus fez acontecer naquele local. E ali eu acredito que começou a aparecer os sinais da minha cura. Eu não desisti. Ali eu parei de tomar o meu remédio. Ali eu parei de vez. E o tempo passou, né? Lógico que vem a fraqueza e você pensa em voltar a tomar. Eu falei, não, mas eu creio na minha cura. Dessa vez a minha cura é minha. Não abro mão da bênção que Deus tá me dando, não. E aí chegou o dia que eles marcaram um culto lá na casa da minha avó. E aí o pastor lá do Pacajá, da Assembleia de Deus Restaurando Vidas, o pastor Natanael, né, ele não sabia de nada. E aí o culto foi para um lado e meio por fim ele já estava falando de ansiedade, depressão, do filho tentar pôr um fim e a mãe sofrer. E eu me vi inteira naquela pregação, naquela palavra, tudo que estava acontecendo na minha vida, na vida da minha mãe, entendeu? E aí quando chegou a parte da oração, né, por todo mundo, pela família e tal, eu fui lá pra frente, né? E aí tava aqui orando, e aí ele veio e eu senti uma fraqueza, comecei a passar mal, colocaram a cadeira atrás de mim, o pastor orando por libertação. E aí, mais uma vez, Deus agindo na minha vida, me dando a cura. Ele normalmente não dorme no local. Nesse dia ele decidiu dormir. E quando foi na parte da manhã, ele chegou e falou, Sabrina, eu preciso conversar com você, com a sua mãe e com a sua avó. Beleza, a gente foi até a igrejinha que fica praticamente de frente à casa da minha avó. E aí sentamos lá, a pastora, o pastor, eu, minha avó e minha mãe. E aí ele começou a falar, olha, o Senhor me incomodou desde ontem e eu tive um sonho. Nesse sonho, eu vi tipo um elo da família, uma casa familiar, uma rua, uma estrada e um fio que atravessava até do outro lado, que te prendia. E aí eu contei pra ele, ele falou assim, pois é, isso é algo lá do passado, tipo uma maldição de família, e já tinham me falado sobre isso, entendeu? Uma maldição de família, e que eu precisava de libertação nesse sentido, e que por tempos eu conseguia caminhar, eu estava bem. Mas esse fio, quando chegou a um determinado ponto da minha vida, me paralisava e eu não conseguia seguir adiante. Minha vida ficava estagnada, parada. E ali ele orou pela minha libertação e ali ele falou que a gente daria início a um propósito, uma campanha para a minha libertação. Tomei posse daquela palavra e desde então, na verdade, desde aquele irmão que orou junto com meu tio, eu nunca mais tomei o remédio. Nunca mais. Chegou uns momentos, umas batalhas na minha vida que eu estava tendo dificuldade para dormir. Pensei em retornar, né? Nem que seja o remédio para dormir. Mas aí Deus veio ao meu encontro. Deus veio ao meu encontro na Assembleia de Deus, na missão ali na sede, no Jubileu de Ouro. E eu voltei aos pés do Senhor e Ele
me deu vida. E aí me deu paz, me deu descanso, alegria, que há muito tempo eu não sentia. E eu tive paz para dormir, eu tive paz para seguir adiante. Uma palavra que eu quero deixar para vocês é em João, capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso. É difícil, mas não fique, não se preocupe, confia, descansa no Senhor, porque Ele vai fazer. E como diz em Eclesiastes 3, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Houve tempo de eu chorar. Houve tempo de eu ficar mal. Mas hoje é o tempo de eu sorrir. É o tempo de eu testemunhar a glória que Deus fez. E eu agradeço a Deus pelas coisas boas que me aconteceram. E eu agradeço mais ainda pelas coisas difíceis, porque foi ali que eu vi que Deus me sustentou. É ali que eu vi que Deus tem operado na minha vida. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se você virasse para mim e falasse, Sabrina, lá nos 9 anos, quando tudo começou e piorou nos 13, você me falasse, Sabrina, só com 22, 23 anos que você vai testemunhar. Nossa, é muito tempo. É muito tempo. Mas há tempo para tudo. E eu estou aqui para glorificar o Senhor, porque até aqui Ele tem me sustentado. Ele me carregou nos seus braços. Não sei quantos já leram aquele texto Pegadas na Areia, né? Que passa um telão da vida, né? Que foi o que aconteceu comigo. Vocês vão poder fazer uma comparação. Passava um telão da vida e olhava as pegadas, estava a pegada da pessoa e as pegadas de Deus. E nos momentos mais difíceis, quando passava no telão, a pessoa olhava e só via as próprias pegadas, né? Não conseguia ver a outra. E aí essa pessoa se questionava, mas Senhor, nos momentos mais difíceis eu te procurei, nos momentos mais difíceis o Senhor não estava aqui. E aí o Senhor falava, é por as pegadas que estão ali, nos momentos mais difíceis você só vê uma pegada, na verdade é a minha, porque ali eu estava te carregando no colo, ali eu estava te sustentando. Então por muitas vezes eu desisti de mim, mas se eu estou aqui hoje testemunhando, se eu estou aqui glorificando, é porque o Senhor me sustentou. O Senhor tem feito a boa obra na minha vida. E eu creio que assim como Ele fez o processo da minha cura, Ele me fez viver tudo isso para hoje testemunhar, eu creio que Ele vai impactar a tua vida e Ele vai transformar a tua vida também. Só quero deixar mais uma passagem para vocês, tá? Que se encontra em Apocalipse 21, verso 4. E Deus limpará de teus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Amém? Eu creio muito nisso. Tudo vai passar. Não desista, não desista, por mais difícil que seja, não desista. Por muitas vezes eu fui sustentada, meu único refúgio era aquele hino, Respira, do Samuel Mariano. Escuta ele, medita naquele hino. O que você precisa fazer é apenas respirar. É respirar, que Deus vai tomar conta de tudo. Se hoje o teu processo é entender o que está acontecendo, busque informação. Se teu processo é procurar ajuda, não tenha medo de procurar ajuda. Eu acho que o ato de maior coragem é pedir ajuda.
É reconhecer que você precisa de ajuda. Você não precisa carregar um fardo maior do que o necessário. Pegue ajuda, seja um amigo, seja seus familiares, seja ajuda profissional. Não acha que você dá conta de lidar sozinho. Você não precisa carregar isso sozinho. Procure ajuda. Se é o remédio, tome o remédio certinho. Há tempo de tomar o remédio, há tempo de você ser liberado do remédio, fazendo o tratamento certinho. Há tempo do Senhor também falar para você parar. Há tempo da terapia, você vai entender muitas coisas, vai ser um processo de aprendizado muito grande, lidar com os traumas, as coisas que te aconteceram, que vem te afligindo. Curta, né? Tenta, na verdade, tirar lições de cada processo, de cada etapa. Hoje eu vejo que lá o começo teve o seu aprendizado, o período do remédio teve o seu aprendizado, o período de buscar ao Senhor teve o seu aprendizado. Então, tudo, de alguma maneira, me ensinou. Tudo, de alguma maneira, contribuiu para que hoje eu estivesse mais forte, alicerçada no Senhor e glorificando pelo testemunho que hoje eu vivo. É o maior testemunho. São muitos, mas eu creio que o maior tempo de espera foi esse. Mas o Senhor é maravilhoso. O Senhor concede, porque pedi e o Senhor concederá. E eu creio nisso, que assim como Ele fez na minha vida, Ele fará na sua, em nome de Jesus. E descansa no sentido de que tudo vai passar. Tudo vai passar. Não há dor que dure para sempre. Ah, mas aqui está doendo demais. No mundo tereis aflições, contudo tem de bom ânimo. Pensa assim, é passageiro. É passageiro. Ah, mas é 5 anos, é passageiro. Ah, é 10 anos, é passageiro. É 15, 20 anos, é passageiro para uma vida eterna que o Senhor tem reservado para você, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza. O Senhor tem o melhor. Então confia, descansa, ora, busca o Senhor, busque ajuda e, por último, respira. Escuta esse hino, que eu espero que toque em você como me tocou e me ajudou muito no meu processo. Amém? Foi um pouco longo, mas eu espero que de alguma maneira esse vídeo venha edificar a sua fé, venha falar ao vosso coração. Amém? Porque o Deus que fez aqui na Bíblia os milagres, as maravilhas, é o Deus que fez hoje a maravilha na minha vida e é o Deus que fará na sua também. Esse testemunho eu estou vivendo tem mais ou menos em torno de outubro, desde outubro de 2022, que Deus me libertou por completo do remédio. É lógico, é um leão por dia, mas, como disse, jovens, eu te escolhi porque sois forte. Então, com o Senhor, tudo fica mais tranquilo. Então, confia que tudo vai passar. Respira e tudo vai passar. É testemunho. Amém? Em nome de Jesus, que isso possa edificar a sua fé, que isso possa impactar a sua vida, te dar uma injeção de ânimo, de esperança e confia no Senhor que as bênçãos chegarão na sua vida, na sua casa. Confia. Ora, não desista, por mais tempo que leve, não desista da tua casa, da tua família, de você. Não desista. Deus tem o melhor dessa terra para você. Amém? Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até o próximo vídeo.